Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento de louvor. Peço, Senhor, agora que o Senhor esteja sobre a minha vida, que eu possa, Senhor, estar falando somente aquilo que seja a Tua vontade, que eu fale, Senhor, somente aquilo que o Teu Espírito me direcionar, para que possamos, ó Pai, ouvir, Senhor, e aprender cada dia mais da Tua Palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel 17. Amém? Amém. 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para ver como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro de Gade, filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas ao homem que o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai." Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "É isso que receberá o homem que matá-lo." Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha." E disse Davi: "O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?" Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele." Respondeu Saul: "Você não tem condições para lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade." Davi, entretanto, disse a Saul:
Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-o com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecrón. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gade e Ecrón. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por toda a vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do seu servo Jessé de Belém. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida, uma história muito contada, mas a pergunta que ela nos traz hoje é: o quanto você confia em Deus? Porque hoje em dia, apesar de dizermos que confiamos em Deus, dificilmente vamos ser colocados em uma situação que esse tipo de confiança deva ser demonstrado. Aqui ele começa dizendo que os israelitas se posicionaram para a batalha e ficaram eles de um lado e os filisteus do outro, estando um vale na frente deles. E aqui no 4 a gente tem uma descrição de quem era Golias. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança parecia como uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro ia na frente deles. Então a gente vê aqui uma descrição bem diferente do que a gente vê lá embaixo falando sobre Davi, que não tinha nada a ver, era só um rapaz, o caçula, se só os 3 irmãos mais velhos estavam com Saul, quer dizer que ele era bem mais novo.
Então a gente vê aqui realmente a diferença que tinha. Depois ele fala que ele era só um rapaz, que Golias era um guerreiro desde a mocidade. Então a gente vê que dos dois personagens principais dessa história já temos uma grande diferença em relação ao corpo, à estatura e o que eles eram como pessoas até aquele momento. E a gente vê que Golias desafiou o exército do Senhor, e aí que no 11 eles falam: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então a gente vê aqui que o exército de Saul não confiava no Senhor, porque no momento em que Golias desafiou eles e cobrou deles algo mais do que eles estavam esperando, eles já se acovardaram. E é infelizmente o que depois Paulo vai dizer em Romanos 2:24, que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por conta de vocês. Por 40 dias, Golias e todos os filisteus debocharam do nome do Senhor por causa da covardia do exército de Israel, porque eles eram o povo de Deus. Mas uma coisa que Golias pediu além, que era um homem corajoso e sozinho, eles já se acovardaram e não tiveram coragem. Eles já falharam e já não acreditaram que eles eram o povo de Deus. Nem mesmo Saul, que tinha sido eleito rei, acreditou e confiou que o Senhor seria capaz de livrá-lo. Então aí a gente vê aqui que depois disso, por 40 dias, Golias ficou gritando e fazendo desafio e os homens apavorados. E nós vemos que Davi, que não estava nem lá, Davi que não era nem chamado, como o tio Júnior pegou sobre Estevão, que estava pronto só para servir mesas, depois foi um primeiro e grande mártir, vemos Davi na mesma situação. Ele estava apacentando as ovelhas e o que o pai de Davi pediu, Jessé, pediu para ele que ele fosse levar comida e ver como os irmãos estavam. Ele não tinha ali nenhum tipo de responsabilidade. E a primeira diferença que a gente vê que Davi fez é que ele foi obediente e que nós vemos aqui no 23, desculpa. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Então, por 40 dias, os israelitas ouviram o desafio de Golias. Por 40 dias, eles ouviram Golias gritando e Golias desafiando. Mas a única e a primeira vez que Davi ouviu, ele já tomou uma posição. Por quê? Porque para Davi era muito importante que o nome de Deus fosse mantido com honra. Por quê? Porque os filisteus, os israelitas, deixaram com que o nome de Deus fosse blasfemado durante 40 dias. De manhã e de tarde, Golias se aproximava e fazia o desafio habitual, mas nenhum deles tinha coragem de defender o nome do Senhor. Mas aqui a diferença que a gente vê que toda a circunstância muda é quando Davi escuta. Davi foi levar comida, não tinha nada a ver, não tinha sido chamado, não fazia parte do exército de Saul, mas no momento em que ele ouviu que Golias desafiou ele já tomou a posição dele. E é o que ele diz aqui embaixo. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então a gente vê aqui que em momento nenhum Davi questionou porque Golias era muito grande, porque de todos ali ele era aparentemente o menos, como se diz, indicado para aquela circunstância, porque depois ele diz, mas ele lutava contra urso e leão, ele nunca tinha estado numa batalha, ele não era treinado, mas ele ali foi o único que realmente se posicionou e disse, não importa o tamanho dele, ou como ele luta, ou há quanto tempo ele luta, o que importa é que o nome do meu Deus não vai ser blasfemado. Então a gente vê que Davi realmente toma posição, e ele lá conversando, e um ponto que eu gostaria de citar que eu achei bem interessante, é que no capítulo anterior, quando Samuel unge Davi, Samuel, quando vê Eliabe, diz, é esse Senhor que o Senhor vai escolher. Mas o Senhor diz que ele não olha a aparência, mas sim o coração. E a gente vê aqui embaixo que o coração de Eliabe não era bom. Porque Davi, como ele diz aqui, eu não posso nem mesmo conversar, Davi estava lá só preocupado e Eliabe ficou muito irritado com ele. Então eu achei esse ponto bem interessante, que a gente não entende o que ele diz. Que apesar dele ter boa aparência, ele não tinha o coração que Deus queria. Porque a gente vê aqui que ele ficou bravo com Davi só pelo fato dele estar se informando e perguntando. Aí as palavras de Davi, o que Davi estava dizendo, chega aos ouvidos de Saul e Davi diz, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Então, aqui as palavras que eu quero destacar é que no discurso de Saul ele diz: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Mas na resposta de Davi ele diz: o Senhor que me livrou. Então aqui está o segredo de Davi. Saul disse: você não tem condições, e ele não tinha realmente condições. Você é apenas um rapaz. Ele era o caçula de 8 irmãos. Então, se só os 3 mais velhos estavam no exército de Saul e ele era o mais novo de todos, ele era muito mais jovem. Ele diz aqui: porque você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas na resposta de Davi, ele diz: o Senhor que me livrou. Por quê? Porque Saul, ele era focado, estava no que era físico. Mas Davi estava muito à frente disso. Davi, ele entendia que não era ele, mas era o Senhor que fazia por ele. Então ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Em nenhum momento ali Davi queria honra pelo que ele estava fazendo. O único intuito de Davi em tudo isso era realmente fazer com que o nome do Senhor se mantesse honrado. Fazer com que todos, é o que ele diz aqui embaixo, todos saberão que é um Deus em Israel. Porque apesar dos israelitas serem o povo de Deus, eles estavam com mais medo de Golias do que com força para salvar e honrar o nome do Senhor. E ele continua dizendo, aí aqui embaixo, Saul diz: vá, que o Senhor esteja com você. E aí diz que Saul veste a própria túnica, coloca a armadura, mas Davi não consegue andar com aquilo, porque ele não estava acostumado. Então ele nunca nem tinha posto uma armadura, tanto que ele não estava acostumado com o campo de batalha. E aí ele diz: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então a gente vê Davi, que era o mais novo de 8 irmãos, um rapaz pequeno, indo enfrentar Golias com uma tiradeira e uma pedra, porque ele diz que não conseguia andar com a armadura de Saul. E quando Saul coloca a armadura em Davi, nós vemos que o quê? Apesar de Davi já ter provado que ele acreditava no Senhor, Saul ainda tentou dar para ele a armadura. Tipo, tá, você confia no Senhor, mas vai pelo menos de armadura? Porque Saul confiava na armadura em si mesmo, mas Davi confiava em Deus totalmente. Aí é o que ele vai dizer mais embaixo, quando ele vai enfrentar, diz que Golias olha para ele com desprezo, porque viu que ele era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Porque para ele não era ninguém. Ele era provavelmente muito mais baixo que Golias, estava totalmente desarmado e foi enfrentar Golias. Por isso que ele diz, e fez pouco caso dele. Golias nem olhou para ele como se fosse um inimigo. Ele pergunta: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então, para Golias, a vitória já estava certa. Não tinha ali qualquer tipo de chance dele perder. Afinal, ele era pequeno, não era experiente e não estava nem sequer armado. Mas Davi responde: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, novamente aqui Davi demonstrando que não é por nós, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós fazemos, é pelo Senhor. Porque não há nada mais importante do que essa confiança que Davi tinha no Senhor. Porque ele falou: eu vou contra você com o Senhor. Porque ali, o que Golias viu foi Davi, mas ele não viu o Deus dos exércitos que estava diante de Davi, que ia e que defenderia Davi em qualquer situação. Por quê? Porque Davi confiava no Senhor. Davi confiava a tal ponto que foi enfrentar um homem de quase 3 metros de altura, totalmente armado, com uma armadura que devia pesar mais que Davi, com uma tiradeira e uma pedra. Por quê? Porque o tamanho, a força e a experiência de Golias não foram suficientes para abalar Davi, porque ele tinha com ele o Deus dos exércitos.
o Deus que é capaz, o Deus que faz pelos seus filhos e que, se nós confiarmos nele, nos dará o livramento como deu a Davi. E ele continua: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o cadáver dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que é Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então é isso que nós temos que levar para a nossa vida. Quando estamos com o Senhor, quando fazemos tudo o que Ele pede, o Senhor é por nós. Tudo que nós fazemos, a batalha é do Senhor. Se todos os dias, quando acordarmos de manhã, colocarmos as nossas vidas na presença do Senhor, como Davi colocava, não vai haver batalha, não vai haver tentação, não vai haver inimigo que se levante que será capaz de nos derrubar. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Mas para isso precisamos dar este passo de confiança. Porque o que Davi fez aqui, antes de ver o livramento, ele teve que passar por uma prova. Ele foi sozinho, desarmado, enfrentar um filisteu de quase 3 metros de altura, totalmente armado. Então, para que o Senhor conceda o livramento, como vemos aqui, que ele matou Golias com uma pedra e depois terminou de matá-lo com a espada do próprio filisteu, para que isso aconteça, nós precisamos dar esse passo de confiança. Nós precisamos entregar as nossas vidas totalmente na mão do Senhor. E um ponto muito interessante é que aqui, em ponto nenhum, em hora nenhuma, nós vemos Davi se vangloriando. Que eu vou derrotar, que eu vou fazer. Apesar de no capítulo anterior ele ter sido ungido rei de Israel. Deus, naquele momento, se apossou de Davi e estava com ele. Ali ele tinha acabado de ter sido ungido e aqui no outro nós vemos ele enfrentando Golias. Mas em hora nenhuma, em situação alguma, nós vemos Davi se vangloriando, que ele seria capaz, que ele faria, que seria por ele mesmo, apesar dele já ter sido até mesmo ungido rei de Israel. Então Davi foi humilde e Davi foi confiando no Senhor. Davi, ele era totalmente dependente do Senhor. Ele confiava em Deus. Para ele não havia nada mais importante do que o Senhor. E nós vemos na vida dele, nós vemos que realmente era o que o Senhor fazia por ele. E aqui, depois que ele mata realmente Golias, corta a cabeça dele e vai perante Saul, Saul pergunta a Abner, o comandante do exército, quem que era ele. Ou seja, ele era uma pessoa tão insignificante em meio de Israel que nem sabiam quem era o pai dele. Não sabiam de onde ele vinha, quem era ele, mas aí ele diz que era. Então, o que nós vemos nesse capítulo, que é bem, como eu disse, uma história bem conhecida, é que nós temos que confiar no Senhor. Então a pergunta que fica para nós hoje é: o quanto nós confiamos no Senhor? Porque nenhuma das batalhas que nos é imposta hoje cobra de nós isso. Porque ali, muitas vezes, uma decisão que nós tomamos vai nos custar tempo, vai nos custar dinheiro, mas nada vai nos custar a nossa vida, como poderia custar a dele ali. Porque além de ter custado a vida dele, poderia ter custado ainda a escravidão de todo o povo de Israel. Porque o acordo de Golias foi: se ele me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Então Davi tomou ali não só a responsabilidade sobre a vida dele, mas sobre a vida de todo o povo de Israel. Que se ele perdesse ali, seriam levados como escravos, seriam colocados na posição de escravos se ele perdesse. Então, uma batalha grande, uma coisa que cobrou muito dele, mas que ele não se acovardou. Então, é muito importante, perante as nossas dificuldades, perante o nosso dia a dia, não estarmos nos acovardando. Porque, infelizmente, muitas vezes, como eu falei, o nome do Senhor é blasfemado. As pessoas duvidam, as pessoas debocham do nome do Senhor pelas nossas atitudes. Isso será cobrado das nossas mãos. Por quê? Porque quantas pessoas não param de servir a Deus por causa do comportamento de outros que se dizem cristãos. Porque é o que eles fizeram aqui. Os filisteus debocharam e não acreditaram em Deus durante 40 dias por causa da covardia dos israelitas, povo que era chamado povo de Deus. Mas a gente vê Davi, que era totalmente impróprio para aquela circunstância, tomar realmente em nome do Senhor, ir à frente e dizer: não é esse filisteu incircunciso que vai desafiar o meu Deus. Então nós temos que confiar no Senhor e não podemos deixar com que o nome do Senhor seja difamado. Nós somos seus filhos, como Paulo diz, somos embaixadores de Cristo e não podemos deixar que o nome do Senhor seja blasfemado.
Como quando Jesus está no templo e sai destruindo todos aqueles que estavam vendendo e comprando. É o que ele diz: vocês não vão transformar a casa do meu pai num covil de ladrões. Então temos que tomar essa mesma posição. A posição de não nos acovardarmos perante nossos inimigos, de não baixarmos a guarda porque os nossos problemas parecem maiores do que nós, porque nós temos do nosso lado o Deus dos exércitos, que nunca abandonou seus filhos e nunca vai abandonar. Então, para finalizar essa confiança de Davi, vamos para Salmos 16. Salmos é um livro bem conhecido, né? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, então poderíamos ler muitos deles para mostrar a confiança e a dependência que Davi tinha no Senhor. Mas esse 16 me chamou muita atenção. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, Ao Senhor declaro: tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quando os fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. Tu és que garantes o meu futuro. As divisas caem para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na noite escura e no meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Pois o meu corpo repousa tranquilo. Pois tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então aqui são um dos muitos salmos que vemos como Davi confiava no Senhor. Como para Davi não tinha nada mais importante que o Senhor. É o que ele diz aqui: Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, tu és o que garantes o meu futuro. E aqui o de baixo: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Então Davi confiava no Senhor mais do que tudo. Para Davi não tinha obstáculo, para Davi não tinha situação que faria com que ele duvidasse do poder de Deus. E não só, né, naquela situação, mas quando ele foi nomeado rei, quantas batalhas ele ia? Senhor, devo ir? Se o Senhor for comigo, eu vou. Por quê? Porque Davi confiava no Senhor. Davi realmente dedicou sua vida a engrandecer o nome do Senhor, na dependência que ele tinha. Então que possamos nessa semana não nos acovardarmos perante o mundo, não nos deixarmos ficar com medo daqueles que vêm em nome de outros deuses e jamais fazer com que as outras pessoas blasfemem ou falem mal do nosso Deus pelas nossas atitudes, mas que possamos estar sempre em posição de defendê-lo e de levar o nome do Senhor aonde ele merece ser honrado. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Que possamos, ó Pai, realmente nessa semana confiarmos no Senhor. Que possamos ter a dependência que Davi tinha, para que em todas as nossas atitudes façamos a Tua vontade. Que possamos confiar, Senhor, as nossas vidas, tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor. Porque o Senhor nunca nos deixou, ó Pai, e nunca nos deixará, ó Pai, se estivermos fazendo a Tua vontade. Então nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, fazer o Teu caminho com o Senhor, ó Pai, do Teu jeito. Que possamos, ó Pai, negar a nós mesmos, confiarmos, ó Pai, não em nós mesmos, Senhor, ou nos homens, mas confiarmos no Senhor, que é o nosso escudo, o nosso refúgio e em quem nós acreditamos. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, em toda esta semana, nos abençoando e nos protegendo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.